Olá, meninos e meninas. A gente vai dar início hoje ao nosso ensino remoto, dentro da nossa disciplina de projeto de instalações elétricas. E o assunto de hoje vai ser sobre ferramentas que o eletricista precisa ter. Tá? Antes disso, alguns recadinhos. Não se esqueçam de assinar a lista de presença, tá? Relacionada ao dia de hoje, 30 de março de 2020. Tem uma atividade da aula também. E a aula foi dividida em 4 vídeos para facilitar a visualização de vocês, até mesmo para não ficar tão cansativo, ok? Então vamos lá. Quando a gente fala de ferramentas para eletricistas, pode perguntar assim, mas como que eu vou escolher uma ferramenta? Eu tenho tantos tipos de ferramenta no mercado, tantos materiais diferentes de confecção dessas ferramentas, tamanhos diferentes, preços diferentes, funções dessas ferramentas. A gente olha, as ferramentas parece que são a mesma coisa, mas tem uma diferença de preço tão grande, até mesmo dentro de uma mesma marca ou marcas diferentes. Então, a primeira coisa que a gente precisa definir é qual que é a atividade que a gente vai ter. Onde é que a gente vai trabalhar? Porque saber escolher a ferramenta certa para o serviço que será executado é primordial. E a gente tem que levar em consideração também a segurança ao trabalhador, a nossa segurança. Observando que algumas ferramentas elas têm as categorias de proteção de utilização. E isso é muito importante também, tá? Aí a gente vai ver depois qual que vai ser a mais adequada para o serviço que a gente vai atuar. Então, existem as ferramentas chamadas de linha básica, que são ferramentas mais simples em sua confecção. São aquelas ferramentas que você vai usar, ela quebra, você vai utilizar, ela está enferrujada. Então, são bem mais simples. E são mais baratas também. A gente tem as linhas profissionais, que são feitas de material de boa qualidade, elas duram mais, elas têm uma boa resistência, é um material bom. A gente tem a linha de ferramentas isoladas, que segue as normas da BNT, que é a NBR 9699 de 2015, que traz que a gente precisa ter uma isolação de 1.000 volts em corrente alternada e 1.500 volts em corrente contínua para falar que essas ferramentas são isoladas, ok? Então, essa é uma norma nacional. E a gente tem algumas normas internacionais e umas certificações internacionais. Duas das certificações mais conhecidas é o VDE e o IMQ. Qual que é a diferença básica entre a nossa ferramenta nacional isolada e essa isolada com a certificação internacional? Basicamente, é a forma na qual essa ferramenta ela é testada. De acordo com a NBR, ela é testada por amostragem. Então, vamos supor, lá naquele lote, escolhe 3 ferramentas, faz os testes, por exemplo, faz o teste de pressão, o teste de tensão, o teste de flamabilidade, por amostragem. Se uma dessas ferramentas der algum problema em algum desses testes, é selecionado mais 6 ferramentas e que passam também por esses mesmos testes. Se uma dessas 6 ferramentas também der algum problema, todo esse lote tem que ser descartado, tá? Então é por amostragem, de acordo com a nossa NBR 9699. Já as ferramentas isoladas, com a certificação internacional, VDE e IMQ, significa que as ferramentas elas foram testadas uma a uma, ou seja, individualmente. Então, esse é o símbolo do IMQ, que é do Instituto Italiano de Marca de Qualidade. É uma marca, na verdade, voluntária, ou seja, tanto o IMQ quanto o VDE. As empresas, os fabricantes, eles enviam as ferramentas para esses institutos, para esses laboratórios, e eles fazem os testes, tá? Eles submetem esses produtos a um exame rigoroso de cumprimento das normas europeias e com padrões do Comitê Italiano Eletrotécnico, tá? No caso do IMQ. Então, o cumprimento vai garantir que o produto que você está comprando, tá? Que foi fabricado, dentro das melhores práticas de segurança para o trabalhador. O VDE já é uma certificação alemã, tá? De ensaios e certificações em elétrica e eletrotécnica, que atende também, assim como o IMQ, a norma europeia 60.900. Esse é o símbolo, tá? Do VDE.
É um instituto que foi fundado em 1893, que também atende às especificações de 1.000 volts em corrente alternada e 1.500 em corrente contínua. Tá? E as ferramentas que recebem o isolamento e a certificação do VDE são fabricadas em aço de alta qualidade para uso seguro e fácil manuseio do trabalhador. Para obter esse certificado, tanto o VDE quanto o MQ, além de ser aprovado segundo os padrões de mais rigorosa, tá? Que é as normas europeias, no caso a 60.900, essas ferramentas também vão passar pela bateria de testes realizados nos laboratórios. Lembrando que alguns desses testes incluem o ensaio de aderência, que as ferramentas não podem ficar escorregando, o ensaio de pressão, o ensaio elétrico. No caso do ensaio elétrico, as ferramentas é para 1.000 volts, né? Só que elas, no ensaio, elas recebem 10.000 volts. Então, elas são imersas em uma substância química e depois é submetida a essa tensão. Sofre também ensaio de impacto e ensaio de inflamabilidade. Lembrando que a ferramenta ela não pode pegar fogo. Tá? Então, se você tem a certificação do VDE ou IMQ, ela não pega fogo, ela não vai inflamar, ok? Aqui é um exemplo para a gente observar que todas as ferramentas que têm essa certificação têm que vir impresso, tá? Tanto o IMQ quanto o VDE tem que estar impresso na ferramenta. A data de fabricação da ferramenta ela é obrigatória também estar impressa. Então, é algo que a gente precisa aprender a observar qual que é a data que foi fabricado, para a gente estar sempre comprando uma ferramenta nova. Então, esse é um dado muito importante também. Aqui, nessa ferramenta específica, tem a norma, tá, que foi utilizada, né? No caso, a 60.900. Tem aqui o código do produto. Então, a gente tem essas observações. Já essa outra aqui veio com a certificação VDE, código do produto, o ano de fabricação e o lembrete que 1.000 volts, ok? No caso, em corrente alternada. Aí falou assim, então por que separar ferramentas, equipamentos de medição em categorias de proteção? Que é o que eu tinha falado antes, né? Isso é importante porque a gente pode ter algum surto vindo da rede. Então, a gente tem que analisar, você vai trabalhar próximo da fonte de tensão ou mais afastado da fonte de tensão? Então, para possibilitar maior proteção e acessibilidade do profissional aos aparelhos corretos, tá? De modo a garantir a saúde e segurança do trabalhador. Como assim, Flávia? A gente tem, por exemplo, multímetros. Hoje você compra um multímetro a partir de R$50 e você compra um multímetro de 10.000. Então, qual multímetro que você vai comprar? Então, você vai começar a pensar, onde é que eu vou trabalhar? Qual que é o local de trabalho? Aí, baseado nisso, é o multímetro que você vai comprar. A gente vai entender melhor daqui a pouco. Então, as categorias são as classificações em CAT 1, que é a categoria 1, categoria 2, categoria 3 e categoria 4. E refere-se à capacidade do equipamento de suportar os transientes. Como, por exemplo, surtos de tensão elétrica que ocorrem no intervalo de tempo muito pequeno, que vai vir pela rede. Então, quanto mais próximo da fonte de tensão, mais perigoso é. Então, eu vou ter que ter um equipamento que tenha uma classificação de categoria maior. Então, a gente tem que ficar atento com relação a isso. Então, quanto mais próximo da fonte de tensão, maior deverá ser a categoria. Então, aqui dá para a gente entender isso bem. Eu tenho aqui a fonte de tensão, que é a minha rede, tá? Eu tenho aqui a fonte de tensão e eu tenho que definir onde é que eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar nessa parte aqui da categoria 4, eu vou trabalhar nessa parte da categoria 3, nessa parte da categoria 2 ou nessa da categoria 1. Então, vamos entender onde que encaixa cada uma dessas categorias. Como que eu vou escolher esses equipamentos? Por exemplo, a categoria 1 pode ser usado em circuitos e equipamentos eletrônicos protegidos. Então, significa que em equipamentos destinados à medição de baixa tensão
e usados em circuitos isolados da rede elétrica de alimentação. São os que possuem menor proteção à exposição do profissional. Então, vamos ficar atento com relação a isso. Podendo sim utilizar na medição, no caso de multímetro, por exemplo, que é o que está aí na figura, de circuitos como radiotransmissor, TV, circuitos eletrônicos, tá bem básico. Já a categoria 2, aqui ele está usando multímetro, por exemplo, para fazer a medição de uma tomada. Então, ele pode ser usado em aparelhos domésticos, escritórios, laboratórios, como tomadas, pontos de alta tensão também pode ser utilizado se eu tenho uma ramificação longa da fonte de tensão, ou seja, quando eu tenho aqui a fonte de tensão, para me usar a categoria 2 em tensões mais altas, eu tenho que estar a uma distância de pelo menos 10 metros da categoria 3 e pelo menos 20 metros da categoria 4. Então, isso tem que ser observado, tá? Ou eu estou 20 metros da categoria 4, ou eu estou pelo menos 10 metros da categoria 3. Já a categoria 3 pode ser utilizada em barramento e linhas de alimentação de plantas industriais, painéis de distribuição, tomadas ou conectores de conexão curta, tá? Já com relação à rede da concessionária. Então, são equipamentos que eu vou utilizar para verificação ali de ambientes residenciais, comerciais, bem como iluminação em circuitos de distribuição desses ambientes. Ou seja, eu posso fazer uma medição trifásica de equipamentos físicos, como motor, por exemplo. Já a categoria 4 pode ser utilizado em linhas de baixa tensão do poste até a construção, seja linhas aéreas para edificação isoladas, linhas subterrâneas para bombas, medidores de eletricidade e equipamentos de proteção e sobrecorrente primário. Lembrando sempre que eu tenho que trabalhar a categoria de acordo com a fonte de tensão, ok? Aqui dá para a gente ver que eu só posso usar categoria 1 dentro da categoria 1, categoria 2 eu posso usar o equipamento na categoria 1 e 2, se eu tiver um equipamento categoria 3 eu posso utilizar na 1, 2 e 3, e se eu tiver na categoria 4 eu posso utilizar 1, 2, 3 e 4. Então, quais as ferramentas que a gente precisa? Então, eu posso falar para vocês que as ferramentas indispensáveis para o eletricista são alicate universal de eletricista, a chave de fenda chave Phillips, o detector de tensão chave teste, multímetro, fita isolante, trena e passa-fio. Esses são indispensáveis. E a gente tem alguns instrumentos que são necessários, mas não são indispensáveis, porque alguns deles, o alicate universal acaba tendo essa função também. O alicate de costa, o alicate de bico, o decapador, o alicate de prensa, uma furadeira, uma parafusadeira, um martelo, a faca desencapadora universal, que não é estilete, a lanterna e o nível. Então, esses são equipamentos que também são necessários, mas não são indispensáveis. O que a gente precisa lembrar dessa primeira parte é que eu preciso ter muito claro na minha cabeça, na hora de escolher uma ferramenta, onde é que eu vou utilizar, qual que é a tensão que eu vou ter de trabalho, para poder definir se eu vou escolher uma ferramenta básica, se eu vou escolher uma ferramenta profissional, se eu vou escolher uma que seja isolada, mas de acordo com a NBR, ou se eu quero uma ferramenta, preciso de uma ferramenta com uma certificação internacional. Beleza? Então, essa foi a primeira parte. E não deixe de assistir às próximas partes, ok? Espero que